Olá, esse é o programa Missão 360. Se você quer conhecer histórias de missão, falando do amor de Deus ao redor de todo mundo, histórias também de missionários, esse é o seu programa e é muito bom ter você junto com a gente, acompanhando sempre essas belas histórias. Eu agradeço a você que tem enviado histórias de missão suas pra gente aqui, tá bom? Você pode enviar pra gente sempre belas histórias e quem sabe em algum momento a sua história passe também aqui no programa Missão 360. E nossa primeira história de hoje vem da Nigéria. Nesse país, um funcionário e motorista da Universidade Adventista Babcock está ensinando bons valores às crianças da comunidade através do futebol. Isso está fazendo uma grande diferença na vida delas e você vai acompanhar essa bela história agora. Eu jogo bastante futebol e gosto muito. Eu jogo futebol desde pequeno. Eu joguei na academia e, ao mesmo tempo, joguei em muitos times. As duas coisas que eu mais gosto de fazer: dirigir e jogar futebol. Eu dirijo um caminhão para a Universidade Babcock. Dirigir é um outro trabalho que me permite jogar futebol. Eu adoro fazer essas duas coisas. Eu comecei esse time com 5 crianças. Essas 5 crianças me viram treinando um time aqui em Babcock. Treinando juntos, elas te veem como um instrutor. Elas querem acreditar em qualquer coisa que você diga a elas. Essa é a razão pela qual você sempre precisa dizer a verdade e nada além da verdade. Você precisa dizer a elas a verdade sobre quem é Jesus e, ao mesmo tempo, o que eles precisam fazer no campo de futebol. Foi isso que fiz hoje. Na Universidade Babcock, a administração encoraja os alunos e funcionários a se conectarem com a comunidade de maneiras criativas. Como funcionário da universidade, Silvanus treina crianças para um propósito maior. O time é composto de crianças de várias religiões e contextos sociais. Ele quer ensinar bons valores e os aconselha através do esporte. Quando alguém está fazendo alguma coisa, é bom que faça com prazer. O que eu fiz hoje é uma das coisas que mais me satisfaz. Ao mesmo tempo, me conectar com essas crianças e fazer com que elas saibam disso. Você junta as crianças e conta mais sobre Jesus Cristo e transmite uma nova luz para suas vidas. Nós conversamos muito. Precisamos contar a elas sobre a vida de Jesus Cristo e gerar impacto em suas vidas. É por isso que conversamos bastante. Sem este time, algumas dessas crianças talvez nunca teriam conhecido Jesus. Silvanus consegue ensinar lições de vida valiosas para elas. O campo é o lugar onde as crianças desenvolvem a primeira relação com Jesus. O desejo de Silvanus é aconselhá-las para a vida. Ore para que os funcionários da Universidade de Babcock continuem usando seus talentos para compartilharem Jesus. A única coisa que oro é para que Jesus impacte nossas vidas, que as pessoas lá fora vejam nossas vidas e sejam transformadas e dediquem suas vidas para Jesus Cristo. Essa foi mais uma bela história aqui no Missão 360 e agora vamos ouvir uma história dentro do estúdio. Nós recebemos aqui agora o pastor Assad Bechara, sua esposa Nádila Bechara também. Olha, pastor, primeiro eu quero dizer uma coisa. O senhor já escreveu cerca de 30 livros. Se fosse para a gente contar a história de vida de vocês dois aqui, precisaria de uns 10 programas, uns 12 programas ou mais. Mas ainda assim a gente queria conhecer vocês um pouco mais, conhecer a história de vida de vocês. E primeiro, seja bem-vindo, pastor. Irmã Nádila, seja bem-vinda também, tá? Muito obrigada. Pastor Assad, a irmã Nádila, eles são bem conhecidos na Igreja Adventista. Para você que não é adventista, eles têm uma trajetória já de longos anos. Há 18 anos o pastor Assad Bechara já se aposentou, mas continua bem ativo. Pastor, primeiro, conta um pouquinho a sua história de vida, de ministério, para a gente entender um pouquinho acerca do senhor, da sua esposa também. São 60 anos de ministério.
e uma alegre vida de servir a Deus. Apesar das nossas limitações, a graça tem completado e abençoado. Pastor, vocês estão caracterizados aqui, a irmã Nádila também, mas a gente gostaria de saber, depois de tantos anos de ministério, o que motivou vocês a trabalharem com os islâmicos, os árabes? De repente a irmã pode falar um pouquinho do coração dela, o que motivou a irmã a se envolver com essa cultura? Sim, querido, eu sou filha de libaneses, ele é neto de sírio com libaneses. Meu irmão é libanês, nós moramos aqui agora, mas o meu marido criou esse desejo de morar no Cairo. E nós fomos lá. Agora ele continua. Para mergulhar na cultura, embora a gente tenha sangue misturado de muitas nações, a gente foi passar um ano para aprimorar o nosso idioma árabe e eu acabei trabalhando lá como um voluntário pastor da igreja de Heliópolis por um ano. Mas falava inglês. Eu pregava, inglesa, né? Eu pregava em inglês e era traduzido para o árabe. E ao completar um ano de estada lá, eu preguei em árabe e foi traduzido para o inglês. No último domingo, para eles não pedirem outro sermão. Então, em um ano, o senhor já teve a facilidade de poder pregar em árabe lá. A duras penas. Mas ele decorou o sermão. Teve que decorar o sermão. Pastor, esse ministério foi muito frutífero lá e tem sido aqui também, a gente vai falar um pouquinho, mas eu queria mostrar alguns materiais que o senhor trabalhou lá no Egito, né? Nós temos a comunidade árabe aberta aqui em São Paulo, metrô Santa Cruz, Rua Coronel Lisboa, 532. O senhor ainda apoia lá, ajuda bastante? Depois que moramos um ano, ele fundou a igreja. Voltou para cá. Eu queria que o senhor falasse daqui a pouquinho sobre isso, tá? Mas tem alguns materiais aqui que eu queria mostrar para o telespectador. Aqui um Alcorão, Karim e o Novo Testamento. Não sei se é assim que pronuncia, pastor, mas o que seria exatamente? Para facilitar a adesão do muçulmano para respeitar a Bíblia, a gente usou esse livrinho para poder eles sentirem que há muita semelhança entre o Novo Testamento e o Alcorão Sagrado, livro dos muçulmanos. Tá bom. Então, esse aqui é um ponto de atração. Pastor, é até interessante que o senhor trouxe vários materiais aqui, infelizmente não vamos poder mostrar todos, mas, por exemplo, tem o Alcorão Sagrado, né, com comentários aqui, tem as 27 doutrinas no Alcorão. O que seria isso? Na verdade, a Igreja Adventista ela acabou sistematizando as principais doutrinas da Bíblia, né? Ela tem hoje, na verdade, as 28 doutrinas fundamentais, e a gente pode encontrar essas principais doutrinas bíblicas no Alcorão também? No Alcorão. Inclusive, o livro está sendo atualizado para 28 doutrinas prospectadas dentro do Alcorão. Então, você não chega com a Bíblia para o muçulmano, eles pedem a Bíblia depois que aumentam em confiança, que nós tratamos só de pontos convergentes, há muitas semelhanças, eles creem na ressurreição, creem na nova terra, mortalidade da alma, anjos, a nova terra, acreditam até na volta de Jesus Cristo. Está escrito no Alcorão. Então, a lei de Deus está ali, dentro daquele livro, 28 doutrinas, e a gente trabalha do conhecido para o desconhecido. Esse aqui é um dos 13 livros de 13 mulheres da Bíblia que o senhor escreveu. O senhor está escrevendo mais um, né? Esse aqui, por que Agar? Por que o senhor trouxe especificamente esse, pastor? Comecei por esse aqui porque Agar é a mãe dos árabes. Sim. A segunda esposa de Abraão. Essa história aproxima o mundo cristão do mundo muçulmano. Então, essa bênção de Deus no deserto, onde ele procurou essa garota que se converteu ao monoteísmo, essa história é uma história dramática do amor de Deus por todas as nações. É o início da missão que nós temos como igreja. Pastor, o senhor já deu uma pinceladinha aqui sobre essa comunidade árabe em São Paulo. Então, assim, as pessoas que querem conhecer um pouco mais, de repente existe algum árabe que está acompanhando a gente, ou alguém que tem algum familiar. Fala um pouquinho como é que é essa relação e qual o nome que vocês dão a esse local também. O muçulmano não entra em igreja. Sim.
E nós denominamos o local como Casa de Oração da Comunidade Árabe Aberta. E nós somos o refúgio de 120 famílias de sírios que recebem de nós utensílios domésticos. Quando chegam sem possibilidade financeira, nós alugamos 4 apartamentos, nós damos cesta básica, compra no Ceasa cada semana, assistência hospitalar, dentária. Tudo nós conseguimos coordenar com a nossa comunidade, outras igrejas que participam em união com o Gênesis, que é um centro de influência ali na Praça da Sé. Pastor Assad Bechara, 84 anos, aqui ativo ainda, sua esposa Nádila também. 82. 82 anos, ela fez questão de dizer aqui. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Pastor, eu sei que tudo que vocês falaram aqui, nesse pouco tempo, foi com o coração, mas eu queria que vocês falassem ainda mais com o coração para a gente encerrar esse momento, dizendo o seguinte: o que representa para vocês a missão? Tudo isso que vocês viveram e têm vivido ainda, para motivar não somente os jovens, porque esse público que acompanha a gente é um público muito jovem, daqueles que querem sair, querem desbravar, mas existem pessoas da terceira idade também que às vezes se sentem desmotivadas, sem perspectiva nenhuma. O que representa a missão para vocês? A missão é a nossa vida, é uma alegria. Se você quiser longevidade, trabalhe para aquele que não tem começo e nem fim, aquele maravilhoso Senhor. Aceite os desafios, erga a sua cabeça, procure fazer tudo o que você pode dentro da sua comunidade religiosa. Aceite os desafios, trabalhe, esteja ajudando a nossa comunidade ali na Vila Mariana. Aceita a sua presença para nós malharmos juntos. A juventude hoje está só pensando em ir para o campo missionário. E os de mais idade são os conselheiros, os amigos, que apoiam com as suas orações, com o seu trabalho, com a sua experiência e com o seu carisma. E se precisarem da gente, a gente volta para lá. Temos 2 filhos pastores e foram lá ver a gente no Egito. Um filho foi missionário com a minha nora, 8 anos no Senegal. E o pastor da nossa comunidade foi também ser missionário em Mauritânia. E convém louvar a Deus a cada dia pelo privilégio que temos de ser missionários na causa de Deus. Tá joia. Muito obrigado. Que Deus continue usando vocês e que um dia a gente esteja todos juntos cumprindo a missão de Deus lá no céu, né? Então, respira fundo, fica ereto, você vai viver muito ainda. O idoso é uma bênção. Vamos malhar juntos para a glória de Deus. E vai ter um sorriso no rosto, que nem eles assim, né? A missão proporciona tudo isso, né, pastor? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais histórias para você, tudo isso e muito mais aqui no Missão 360. Já estamos de volta com o programa Missão 360. Existem alguns quadros aqui no programa que as pessoas se identificam, quem sabe você em casa aí também. Um deles foi no bloco anterior, a entrevista, onde nós trazemos pessoas para serem entrevistadas aqui dentro do estúdio, dentro do cenário do Missão 360. E um outro quadro que as pessoas gostam muito também é esse agora, onde nós apresentamos e mostramos igrejas aqui do Brasil e igrejas ao redor do mundo também. Nós vamos conhecer a primeira igreja de hoje, a Igreja Central de Concepción Bugaba, em Chiriquí, no Panamá. Primeira igreja de hoje, para você que gosta de conhecer igrejas também fora do Brasil, essa é a primeira igreja de hoje, que fica no Panamá. Segunda igreja, Igreja Paraisol, em Luanda, na Angola. A igreja, você pode ver, está mais ao fundo ali, algumas pessoas ao redor. E quem enviou para a gente foi o Oséias Sakengue, que enviou para a gente, que é da Angola, e enviou essa foto. Eles têm acompanhado a gente, você da Angola também tem acompanhado, e muita gente entra em contato com a gente através das redes sociais também. Os angolanos, os demais africanos do continente aí também. A gente abraça você com muito carinho, tá bom? Próxima igreja é a Igreja Adventista da Vila Mirim,
no estado de São Paulo. Quem enviou para a gente foi a Andréia. Muito obrigado, Andréia. Uma igreja que possivelmente está na fase de término aí, na fase final. Que Deus abençoe o término dessa construção, que ela seja uma bênção para as pessoas que congregam nessa igreja e para a comunidade ao redor também, tá bom? Semana que vem tem mais, você pode continuar enviando a foto da sua igreja ou de alguma igreja que você tenha visitado em algum outro país aqui fora do Brasil, ou você que em outro país acompanha a gente também, nós aguardamos a sua foto também através do Facebook. O endereço do Facebook você acompanha agora, envie para a gente também a sua foto. E desde uma igreja dentro de uma das prisões mais pobres da América do Sul até um centro de influência em um bairro de classe alta em Assunção, os missionários adventistas estão trabalhando com todos os tipos de pessoas no país vizinho, o Paraguai. Acompanhe agora. O Paraguai é um dos 13 países da América do Sul. Aqui, os adventistas estão envolvidos em uma série de trabalhos missionários. De áreas remotas, como as tribos guaranis, até cidades como Assunção, o Paraguai leva adiante trabalhos missionários em um âmbito urbano e estão ganhando espaço à medida em que as pessoas chegam às cidades. O pastor Carlos Parra é um missionário no Paraguai. Ele trouxe um método para o trabalho realizado aqui. Sua arma secreta atingiu resultados inéditos e tornou possível uma realidade. 5 anos atrás, chegamos aqui no Paraguai para realizarmos 5 anos de trabalho missionário. Eu tinha experiência anterior com o trabalho dentro de prisões, então eu perguntei ao líder local sobre essa possibilidade e ele me falou sobre uma grande prisão nas proximidades onde estavam trabalhando. Então eu imediatamente fui ver. Fiquei surpreso ao ver o tamanho da prisão com mais de 4.000 detentos quando foi criada para ter uma capacidade máxima de 2.500 pessoas. Esta é uma das prisões mais pobres da América do Sul. Fiquei chocado ao ver a sua situação. Conforme começamos a estudar a Bíblia com alguns detentos, as condições eram terríveis. Tínhamos uma sala minúscula e com má ventilação, atmosfera ruim. Então começamos a orar regularmente por um lugar melhor para adorar. 1 ano se passou até que eu conheci um empresário influente dentro desta prisão que decidiu financiar uma igreja para os detentos. O plano era para uma construção e santuário adventista dentro desta prisão. Agora os detentos adoram diariamente, começando às 5h30 da manhã, onde se consagram para o dia. Os detentos adventistas estudam a lição da escola sabatina regularmente com outros detentos. Eles cantam e durante o sábado adoram junto com convidados. Mais de 70% dos detentos do prédio adventista foram batizados. Estes prisioneiros ainda convidam outros para estudar a Bíblia e receber a verdadeira liberdade. O tipo de liberdade que vai além das paredes da prisão. Esta prisão, que já foi uma das mais violentas da América do Sul, agora está transformada. Mas ainda existem grandes necessidades. Fora deste pavilhão, muitos detentos dormem no chão e comem comida escassa. Os detentos adventistas estão orando por fundos para estabelecer uma padaria, para que possam ganhar o sustento e fornecer comida para os detentos menos fortalecidos. O pastor Carlos encoraja os detentos com promessas bíblicas. Suas armas secretas são o trabalho duro, a oração e a fé. Logo cedo, nas manhãs de domingo, um grupo escala um dos pontos mais íngremes da cidade e ali oram pelo governo, pela cidade e pela salvação do povo de Assunção. Ainda existem muitos desafios por aqui. Por exemplo, os ricos dificilmente se importam em ouvir sobre Jesus e não existe presença adventista nos bairros mais influentes da cidade. Em um esforço para falar com a classe mais rica, o grupo do pastor Carlos encontrou um prédio que eles gostariam de comprar no centro de uma das áreas mais ricas de Assunção. A juventude parava em frente ao prédio que gostariam de comprar e erguiam suas mãos aos céus e oravam. Outra vez, um milagre aconteceu em Assunção. O dono concordou em vender por um preço bom e a igreja adventista comprou em fé. Desde então, um centro de influência oferece aulas, seminários, livros e uma amizade sincera. Os moradores locais estão respondendo de forma positiva. Por causa disso, eles têm certeza que
que Deus continuará a responder suas orações e o céu logo estará cheio com os ricos e com os pobres, com os detentos e com os livres. Ore pelo Centro de Influência de Assunção e pelo trabalho na prisão de Tacumbu. Existem muitas pessoas que ainda não ouviram a boa notícia da salvação. A missão está no coração de Deus. Ela é a razão da decisão deste Deus em restaurar o relacionamento quebrado com a sua criação após a entrada do pecado neste mundo. Essa verdade é refletida em toda a história humana, através da qual Deus tem consistentemente buscado um relacionamento de amor com as suas criaturas. Por essa razão, Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio para colocar abaixo o muro que separava tanto os judeus como os gentios, os não-judeus, através dessa sua extraordinária graça. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, no livro das Origens, Gênesis, e continuando por todas as Escrituras até o Apocalipse, nós vemos a preocupação de Deus para com esse mundo. Logo no chamado feito a Abraão, nós lemos o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E vemos essa realidade claramente na experiência de Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. Ele próprio demonstra essas relações desde o início do seu ministério público. Por exemplo, no casamento em Caná da Galileia, celebrando a união mais íntima dos nossos relacionamentos como seres humanos, diante de um problema, Jesus demonstra seu poder e faz o extraordinário, transformando a água em vinho. Ele fez do comum e ordinário algo maravilhoso e extraordinário. Mas o que ele tinha em mente ao fazer isso? Se paramos para pensar, ao longo do ministério de Jesus, nós podemos notar o desenvolvimento de relacionamentos com todos os tipos de pessoas, com um único propósito, um propósito específico: demonstrar seu amor por elas. Você se lembra do método de Cristo? Ele se misturava com as pessoas, ele manifestava simpatia, ministrava as suas necessidades, ganhava a confiança das pessoas para somente então, depois convidá-los a segui-lo. E o que eu e você temos a ver com isso? Hoje, nesse exato momento, Jesus Cristo nos convida para acompanhá-lo da mesma forma. É no contexto de relações interpessoais, nas atividades do nosso dia a dia, até mesmo as mais corriqueiras possíveis, que nós somos convidados a participar da missão de Deus, do extraordinário plano de Jesus Cristo, quando Ele por esse mundo andou, que foi nos ensinar a como ser e, consequentemente, como fazer discípulos ao redor do mundo. Jesus passou pouco mais de 3 anos investido intencionalmente em homens que mais tarde seriam aqueles que levariam o avanço do seu reino a todas as pessoas. A missão de Jesus foi fazer discípulos com a finalidade de se multiplicarem. Cristo buscava que eles pudessem não apenas compreender, mas viver uma vida contagiante no seu amor e obediência aos seus ensinamentos. E essa missão continua. O imperativo da missão em fazer discípulos está registrado claramente aqui na Palavra de Deus, especificamente no Novo Testamento. E ao aceitar o convite que Ele nos faz, a que possamos ser discípulos enviados ao mundo para proclamar a extraordinária mensagem de salvação de Jesus Cristo, essa é, de fato, nossa missão. Mas a pergunta continua: o que você temos a ver com isso? É nosso dever permitir que a nossa mente e o nosso coração sejam usados por Deus no cumprimento dessa missão. Quando estamos envolvidos na missão, não só em outros continentes, mas principalmente nos nossos relacionamentos com pessoas que estão próximas de nós, como nossos parentes, vizinhos, colegas de trabalho ou estudo, verdadeiramente nós exemplificamos na nossa vida o que de fato é ser um discípulo do Mestre. Quanto mais compreendermos o caráter de Deus, como foi manifestado na vida e ensinamentos de Jesus Cristo, também seremos tomados pelo sentimento de viver pela missão. Não apenas de palavras, mas principalmente de maneira prática, colocando tudo aquilo que somos e temos nas mãos do nosso Criador, para que Ele nos use de acordo com a sua vontade. E então, você tem a missão de Deus no seu coração? Tem vivido como verdadeiro discípulo do Mestre? Se sim, parabéns, continue servindo a Cristo. Se ainda não, nunca é tarde para decidir viver a vida que Ele sempre sonhou para você. Você tem essa visão do reino de Deus?
Para poder ser discipulador e missionário, é preciso ter visão, paixão e amor. Olha, reflita nessas palavras e que ela realmente seja uma inspiração para você hoje. E nesse momento nós vamos acompanhar agora quais serão os destaques do nosso próximo programa, lembrando, sempre inédito aqui na Novo Tempo, todos os sábados, 12:30. Acompanhe o da próxima semana. No programa da próxima semana, histórias de missionários que pregam o evangelho visitando as pessoas. O homem que oferece remédios naturais no seu vilarejo no Myanmar. Ina, uma mulher que traz pessoas do bairro para sua casa e lhes ensina de Jesus. E também um motociclista que viaja horas para poder pregar. Tudo isso e muito mais no sábado que vem. Olha, eu aguardo você semana que vem acompanhando essas belas histórias no próximo Missão 360. E lembrando que se você perdeu o programa de hoje, quer assistir ele inteiro, na íntegra, ou relembrar de alguma história ou de algum outro programa, é só você entrar no nosso blog novotempo.com/Missão 360. Nós queremos também o seu retorno, o seu contato com a gente através do nosso Facebook, tá bom? Um abraço para você, que Deus abençoe e até o próximo Missão 360. Até lá!